Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, que o Senhor possa me usar, Senhor, para trazer aleluia, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Que tudo que será falado aqui não será eu, mas sim você. aleluia, Que Pai. venha do Teu coração. Que cada pessoa que veio aqui nessa noite possa sair com seu coração transformado. Em nome de Que todos possam, aleluia, que essa palavra Pai. pode ser uma semente plantada, Deus. Sim, Que Deus. mais para frente será colhida, Deus. Amém, Que cada um em possa nome ser de transformado Jesus. para a honra e glória do Teu santo nome. Sim. Amém. Amém. Então, eu dei o título da minha pregação de Vivendo na Beirada. Por quê? Vamos entender. Deus deu a Abraão uma missão muito importante. Deus mandou Abraão deixar sua terra natal e para onde Deus tinha mandado, né? Que era para a terra de Canaã. Então, mas por que vivendo na beirada? Em Gênesis 12 e para frente, que mostra a história de Abraão, tem duas passagens que mostram que mesmo que Deus ordenou Abraão, e ali ele fala, né? E irei te abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Então, mas mesmo assim, a fé de Abraão foi testada. Mesmo que Abraão é conhecido como o pai da fé, e também pai de muitas nações, mostra ali que em duas ocasiões Abraão teve sua fé testada e ele acabou retrocedendo, achando que por medo não ia conseguir passar por aquela tribulação. Então qual que é? Em Gênesis 12 também 10, ali fala uma história que certo dia, quando Abraão tinha chegado num certo lugar, começou a bater uma fome muito grande. Então, o que ele fez? Ele e Abraão e Sara desceram para o Egito. Só que com medo, chegando lá no Egito, o que ele fez? Como ali conta, né, a história que Sara era uma moça, uma mulher muito bonita, ele ficou com medo. De quê? De que o faraó tomasse ela como esposa dele e acabasse matando ele. Então, o que ele fez? Ele pegou e disse para ela que ia se passar por sua irmã. Então com medo, né, sabendo que Deus tinha feito a promessa para ele que nada ia abalar ele, poderia acontecer com ele, mas mesmo assim ele temeu a Deus e mentiu. Para quê? Para poder tentar de algum jeito se livrar e não ser morto ali, porque ele fala que ele ficou com medo de ser morto. Então ele ficou chegando lá, falou que Sara era sua irmã. Então o que aconteceu? O faraó, aí o pessoal foi lá e falou para o faraó que tinha chegado uma moça muito bonita na cidade. Aí o faraó mandou trazer ela para ele. Então, mas o que acabou acontecendo com isso? Deus pegou e mandou muitas pragas para o faraó. E o faraó perguntou, aí, com tudo isso, chamou Abraão e perguntou: por que você não me falou que ela era sua irmã? Se ela fosse sua irmã, não teria nada acontecido com isso. Então o que o faraó fez? Pegou, deu uns bens para Abraão e mandou ele sair da cidade. Em outra ocasião, Abraão faz a mesma coisa de novo. Temeve, em vez de acreditar em Deus, a fé dele foi provada e ele acabou fazendo a mesma coisa. Foi com o rei Abimeleque. Também ele foi para uma cidade onde esse rei reinava e fez a mesma coisa. Falou também que Sara era sua irmã, em vez de falar que era sua esposa. Então, Abraão cometeu o mesmo erro, não tendo fé suficiente, achando que Deus não ia protegê-lo, e assim mentiu para o rei Abimeleque. Aqui podemos ver como Abraão foi falho em não acreditar que Deus poderia protegê-lo, mas as mentiras podem ter perna curta. Uma hora as consequências virão e isso pode ser bem pior. Isso nós podemos trazer para a nossa vida. Por quê? Às vezes nós achamos que uma situação é melhor às vezes nós mentir, mas
Se nós acreditarmos em Deus e saber que Ele é a nossa proteção, a nossa direção, nós sabemos que isso não vai acontecer. Deus está intercedendo por nós e Ele vai nos proteger de algum jeito. Eu não sei se alguém conhece Ló. Amém. Ló era... Quando Abraão saiu da terra dele para ir para Canaã, a terra prometida, Ló foi junto com ele. Ló é sobrinho de Abraão. Então os dois prosperaram muito. Então chegou uma hora que os dois tiveram que se separar. Então Abraão, sendo muito generoso, disse para Ló pegar e escolher. Eles estavam na cidade, num lugar, e pediu para ele escolher, porque como os rebanhos deles tinham crescido demais, a cidade que eles estavam não estava mais comportando para os dois. Então Abraão pegou e falou: não, você vai escolher um pedaço de terra e nós vamos dividir, você vai ficar com esse lado e Abraão iria ficar com o outro. Então Ló pegou, analisou bem essa situação da terra, viu qual que era mais favorável para ele e escolheu um lado para ele. Só que o lado que ele escolheu era perto de uma cidade chamada Sodoma. Todo mundo conhece, né? De Sodoma e Gomorra. Então, Ló foi eles se separaram e Ló foi para a direção dele. Só que Ló também era um servo de Deus. Só que a cidade de Sodoma e Gomorra, a Sodoma, era uma cidade que a perversão era muito grande. Ali não existia Deus na vida das pessoas que estavam ali. Então, certo dia, aí Ló começou a se misturar com esse pessoal e, querendo ou não, começou a se corromper também. Certo dia, Deus mandou 2 anjos nessa cidade para fazer uma análise, porque Deus estava escutando muito clamor daquela cidade, que a perversão ali estava demais. Então, os 2 anjos foram lá, encontraram Ló, conversaram com ele e avisaram ele: ó, Ló, Deus escutou o clamor dessa cidade e não está dando, vai ter que fazer alguma coisa. Então os anjos avisaram Ló para ele pegar e sair da cidade, que de manhã ia vir um negócio muito louco lá e ia acabar com a cidade toda. Aí os anjos, só que Ló, como estava corrompido daquela cidade, não queria sair dali. Por quê? Porque ali era bom para ele, agradava, fazia os gostos dele e da família, né? Então, quando chegou de manhã, os anjos foram lá, avisaram ele de novo para ele pegar e sair, pegar a família dele. Ele tinha avisado já os genros dele, mas os genros não acreditaram, acharam que ele estava brincando. Aí ele pegou os anjos, como Ló não queria sair, e Abraão já tinha intercedido por ele para ele não ser morto, porque Abraão já sabia o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Os anjos pegaram e literalmente e arrastaram ele para fora da cidade e mandaram ele para as montanhas. Só que ainda mesmo assim, Ló, teimoso, conversou com os anjos, tentou barganhar com os anjos, e pediu para ir para uma outra cidade, que se ele fosse para as montanhas, ele ia acabar se corrompendo lá também e não ia dar certo. Aí, como os anjos foram generosos, deixaram ele ir para aquela cidade. Daí, o que tinha acontecido? Quando Ló e sua família, sua mulher e suas 2 filhas estavam saindo, o anjo avisou: vocês saiam, mas não olhem para trás. Por quê? Porque se eles olhassem, ia ser morto imediatamente. Então, quando eles estavam saindo, já estavam um pouco longe, a mulher de Ló pegou e olhou. E imediatamente ela se virou numa coluna de sal. Então, o que nós podemos entender com isso? Que às vezes no mundo, nós podemos estar na direção errada, mas Deus vem e tenta nos colocar nos eixos. Mas nós não podemos pegar e olhar para trás de novo, porque querendo ou não, se nós olhar para trás, vamos começar a lembrar daquilo. Aleluia. E querendo ou não, nós sabemos que o mundo nos agrada muito também, mas nós, como somos servos de Deus, sabemos que o que está lá no mundo não condiz com nossa linha de raciocínio. Então, quando ela se virou para trás, imediatamente ela virou uma coluna de sal. Não que nos dias de hoje nós iríamos virar uma coluna de sal, né? Mas isso pode nos corromper de novo. Aleluia. Porque, querendo ou não, as coisas agradam nós, mas
Deus, como bondoso, ainda teve piedade, deu uma chance para eles sair da cidade, e quando eles estavam bem longe, veio uma chuva de fogo e enxofre e destruiu tudo. Então Deus acabou com aquela cidade e acabou com a perversão de lá. Mesmo quando nascemos dentro da igreja, corremos o risco de nos perder dos caminhos de Deus, pois o mundo nos oferece coisas que são mais fáceis. Então tudo que vem fácil vai fácil. Nós sabemos que lá fora, se nós corremos atrás das coisas, dependendo do que nós corremos atrás, vem fácil. Mas será que o vir fácil é bom? É de Deus? Nós temos que analisar tudo, e nós sabemos que quando é de Deus, não que seja mais difícil, mas tudo tem seu tempo. Tudo tem a hora certa de Deus. Temos que ter cuidado com as coisas que o mundo está oferecendo, pois depois que passamos a conhecer e ver as facilidades que o mundo pode oferecer, deixamos o reino de Deus de lado. Por quê? Nós sabemos que não é fácil a casa de Deus, é difícil, ainda mais quando a pessoa já está inteirada em algum departamento. Lutas vêm, lutas vão, mas nós temos que se firmar em Deus. Aleluia. Porque Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então nós temos que ter uma direção dele e não fugir. Mas quando temos discernimento e o conhecimento da palavra, entendemos que Deus não demora para fazer as coisas, mas sim Ele faz no tempo certo. Que nem eu já tinha falado, Deus tem tudo planejado na nossa vida já. Ele já está dando a direção certa. O que nós temos que fazer? Saber ouvi-lo. Eu sei que às vezes é difícil, é doloroso, não é como a gente quer, mas Deus, Ele já está vendo lá na frente. Ele sabe que o que é bom e o que é ruim para nós. Ele já preparou tudo. Então nós temos que orar, ter aquele feeling de escutar a palavra de Deus, escutar a voz dele e poder entender o que ele está falando. E isso para nossas vidas é muito importante, porque Deus ele sabe de tudo. Então quando nós sabemos escutar a voz dele, conseguimos ter essa sensibilidade, nossa vida prospera muito mais. Aleluia. Olhamos para Abraão, que foi ter seu filho aos seus 100 anos, com Sara. Tudo que começa em Deus, com certeza termina em Deus. Quem já leu essa passagem de Abraão ali, sabe que Sara não podia ter filhos. Então, quando Deus deu essa missão a Abraão, Deus disse para ele que ele ia ter um filho, mas tudo no tempo de Deus. Então, mas ainda assim, para ele poder agilizar esse processo, a esposa dele teve uma ideia brilhante de dar uma serva para ele se deitar e ter um filho. Só que não adianta, quando é do propósito de Deus, não adianta fazer fora do propósito de Deus. Deus abençoou essa serva dele e o filho, porque ele não era filho de Abraão, mas não era esse filho que era prometido. Então, nós temos que esperar. É difícil, é doloroso às vezes, mas nós temos que saber que tudo tem o tempo de Deus. Podemos ver aqui que Abraão foi ter o seu filho mesmo, Isaac, né, com 100 anos. Então pensa, nessa idade ele tem um filho. É difícil tu pensar nisso, mas, querendo ou não, Deus tem todo o tempo planejado para cada situação. Aleluia. Então, fala a Deus. A fé de Abraão é muito forte. Mesmo ele errando em alguns pontos, mas Deus o abençoou muito e acertou em outros pontos também, né? A nossa escolha, com toda certeza, nos trará consequências no futuro. Basta nós saber se será boas ou ruins. Então saiba escolher o certo a partir de Deus. Então, que nem eu já tinha falado, nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós sabemos o certo e errado. Porque conforme a gente estuda a palavra, escuta o pastor aqui pregando, todos os pastores, nós vamos criando o entendimento e sabendo o que é certo e errado.
Eu ainda acho que é pior ainda, nós que já sabemos que é certo e errado, porque nós seremos muito mais cobrados lá na frente. Sempre esteja conectado com Deus e saiba ouvir quando Ele fala com você. Temos que ter a sensibilidade para podermos fazer o que Ele quer que façamos. Então é aquilo, né? Nós temos que estar sempre orando, sentindo a presença dEle, porque é diferente. Quando tu começa a ter essa intimidade com Ele, tudo começa a fluir melhor. Adversidades vêm, com certeza, é parte da vida, mas quando nós temos Ele, Deus no nosso coração, tudo passa mais fácil, tudo se revela melhor e, querendo ou não há aquele sofrimento tão grande, que nem se nós tivesse sem Ele para nos amparar. Então temos que parar de viver na beirada e aprender a viver do lado de Deus. Aleluia! Do lado porque o barranco pode estar mais perto do que você imagina. Então, vendo o mundo, né? Nós sabemos que nós vivemos, vamos dizer assim, nós vivemos num barranco. Então, o lado que é o abismo é o mundo, e o lado que é a parte de terra é Deus. Nós sabemos que ali essa beirada é muito fácil para nós cair. Por quê? Porque o mundo é mais agradável, porque as coisas é mais fácil. Só que nem tudo que é fácil é bom. Então nós temos que saber escolher o lado de Deus, porque é melhor. Não tem como dizer que não é, porque é muito bom podermos estar aqui na casa dele, fazendo a obra dele. É uma sensação muito boa, é cansativo, exaustivo, sabemos que é, mas Deus nos renova a cada manhã. Então, temos que escolher Deus. Aleluia. Temos que viver nos caminhos de Deus e sempre estar escutando a voz dele. Assim que sabemos que estamos no caminho certo, rumo à vida eterna. Como saber se nós estamos no caminho certo ou não? É uma pergunta interessante, né? Mas, como nós sabemos? É através de muita oração, conectar com Ele, sempre estar buscando dele. Eu gosto muito de, quando eu estou no serviço principalmente, que agora é máscara, capacete, plug, ninguém vê ninguém, ficar cantando. Não parece, né? Mas eu gosto eu esqueço as letras, né? Mas eu invento na hora, sai um negócio legal. Então, já dá para criar em cima de uma letra, criar outra já. Porque metade eu esqueço. Mas o interessante é sempre estar conectado com Ele, sentindo a presença dele, e assim nós podemos interagir com Ele. É muito bom quando nós podemos ouvir a voz de Deus, sentir o agir dele. É uma coisa muito boa. Eu já queria chamar a banda para se organizar, porque quando nós sentimos a presença dele é diferente. Hoje, agora depois daqui, nós vamos lá numa vigília. Amém. E eu creio que lá vai ser uma sensação totalmente diferente. Essas sensações nós temos que ter junto de Deus. É uma sensação muito boa, porque sentir Ele agindo em nós, ter uma certeza, uma leveza, que o que nós estamos fazendo é o caminho dele, é o que Ele quer. Então essa foi a palavra, não foi muito longa, mas foi objetiva. Amém. Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer por ter essa oportunidade de trazer a Tua palavra hoje aqui na Tua casa. Eu sei que tudo que foi falado, Senhor, foi através de Ti, veio do Teu coração e plantou uma semente em cada pessoa. Nós sabemos, Deus, que nós somos falhos, mas através de Ti nós podemos ser usados e transformados, e sim transformar vidas. Porque tudo que nós queremos aqui, Deus, é alcançar mais pessoas. Aleluia. Para poder espalhar o Teu Evangelho, Deus. É o que eu venho te agradecer e desejar. Amém. Glória a Deus.